Fala pessoal que acompanha o portal Aeroflap, como é que vocês estão? Hoje a gente está aqui em Cascais, Portugal, pertinho de Lisboa. A gente veio aqui até a 7Air, que é uma escola de aviação, e essa escola de aviação forma pilotos aqui em Portugal, e não só pilotos portugueses propriamente, pilotos brasileiros de várias nações, não só brasileiros também. Estamos aqui com o Alexandre Alves, ele é diretor da 7Air, e ele vai falar um pouco como é que funciona a formação de pilotos e mecânicos aqui em Portugal. Então pode falar, Alexandre. Obrigado, é um prazer tê-los aqui. Obrigado. Bem, nós aqui na 7Air Academy, nós fazemos parte de um grupo aeronáutico mais abrangente, portanto temos uma companhia aérea que opera voos regionais aqui na Europa, temos manutenção, portanto cobrimos um pouco as áreas todas da aviação. A área da formação, nós começámos há 33 anos, faz este ano 33 anos que estamos aqui, portanto já formámos mais de 6.000 profissionais de aviação, de 39 nacionalidades, portanto muitos deles oriundos do Brasil. Hoje temos dentro de casa, eu penso à volta, entre 15 a 20 alunos brasileiros de piloto. E há cerca de 3 anos e meio abrimos uma parceria em São Paulo, em Guarulhos, onde fazemos formação de técnicos de manutenção de aeronaves. O objetivo aí é basicamente fazer a convalidação da licença da ANAC Brasil para a EASA. Aqui em Portugal, eu sei que vocês no Brasil fazem, na área dos pilotos principalmente, fazem o curso modular. Então nós aqui na Europa temos as duas opções. Tem uma opção modular, idêntica ao Brasil, portanto, começando pelo PPL, depois fazer a qualificação de noturnos, instrumentos, CPL, por aí fora. E tem uma outra opção que é mais procurada pelos nossos alunos, que é o chamado ATPL integrado. Portanto, é apenas um módulo só, tem a vantagem de que é mais curto do que a opção modular, portanto, consegue-se fazer de uma forma mais rápida e contínua. Mas depois tem outros inconvenientes, tem menos disponibilidade, porque obriga os alunos a estarem presentes 100%, portanto, não pode haver faltas. Portanto, há as duas opções para consoante aquilo que o piloto procura. Há muitos pilotos que estão a trabalhar e querem fazer o curso enquanto trabalham, portanto aí o modular é mais flexível. O modular também tem uma desvantagem ou vantagem, consoante a visão, que é a maioria da parte teórica, da teoria, portanto 90% das aulas teóricas são feitas em casa, distance learning. Portanto, no computador, o aluno está a estudar sozinho, apenas os restantes 10% são feitos em sala de aula. Depois a parte de voo também, metade das horas de voo com que o piloto sai são feitas em solo, sem instrutor. Tem que ser uma grande diferença em relação ao integrado, que é feito sempre em sala de aula, sempre com o professor, e em que a maioria dos voos também são com o instrutor. Tendencialmente, o modular tem mais horas de voo no final do que o integrado, mas uma vez que é sempre feito sozinho, acaba por ser mais barato. Sendo ele modular ou sendo ele integral, vai abordar os mesmos princípios, as mesmas coisas. Exatamente igual. A licença no final, quando é emitida, não diz se é integrado ou modular. Portanto, é um piloto ATPL. Apenas a forma como chega lá é que é diferente. Portanto, cada módulo do curso modular é um curso por si. As burocracias que existem na nossa autoridade, na ANAC Portugal, obriga a que haja entre cada módulo cerca de um mês de distanciamento. Portanto, isso faz com que o curso se estenda muito mais no tempo. Portanto, para quem deseja entrar no mercado de trabalho mais rápido, é um inconveniente. Mas existem as duas opções e tem a ver um pouco com aquilo que a pessoa procura. Se quer fazer outra coisa enquanto faz o curso, estudar, ou no curso superior, por exemplo, universidade, ou trabalhar, ou se está dedicado e quer entrar no mercado de trabalho mais rápido. Nós temos as duas opções. E em relação aos mecânicos, Alexandre, como é que funciona aqui? Você falou um pouco dos pilotos e agora propriamente os mecânicos. Sim. Aí já é um pouco mais diferente. No Brasil existem formações, por exemplo, a célula, a eletrónica. Nós aqui damos denominações diferentes. No final, a formação é a mesma, mas é feita de forma diferente. Aqui na Europa nós temos categorias de profissionais, nós chamamos as categorias A e B, sendo que as categorias A permitem fazer manutenção de linha, aquela manutenção mais simples, mudar o óleo, mudar um pneu, enquanto os Bs já fazem linha e manutenção de base, que é aquela manutenção mais de intervenção, de reparação, seja estrutura, seja aviónica. Depois, dentro dessas categorias, tem aeronaves de turbina, aeronaves de pistão, helicópteros de turbina, helicópteros de pistão e aviónica, pura e dura. Portanto, é um pouco diferente. Nós temos sentido muita procura por parte de técnicos de manutenção brasileiros a requerer fazer a convalidação para a EASA.
Como sabes, a EASA, onde nós nos inserimos, hoje é tida como uma referência mundial, a nível de certificação aeronáutica. É mais exigente, é mais difícil de obter. Mais fácil ou a EASA exige mais? Fazer a conversão da licença, exato. A convalidação da licença. É quase igual a fazer do zero. Fazer do zero. Porquê? O que a EASA, como eu dizia, é a mais exigente. Portanto, não reconhece a teoria de mais nenhuma autoridade, mas reconhece a prática. Ou seja, se um técnico já tiver feito o seu curso no Brasil e já estiver a trabalhar, vai-lhe ser exigido fazer todos os exames, por exemplo, para a categoria de técnico de aeronaves de turbina, B1.1. É aquela mais procurada. Permite trabalhar em Airbus, em Boeing, qualquer avião de turbina. Cessna Caravana, ATR, o que seja. Estamos a falar de 13 exames. Vai ter que fazer esses 13 exames. Mas a experiência profissional que ele já teve no Brasil é reconhecida, desde que ele apresente evidências de que trabalhou de facto durante X tempo naquelas aeronaves, é-lhe permitido fazer a convalidação da licença, ou seja, vão-lhe dar uma licença EASA. Normalmente, nestes casos, é requerido 60 meses de experiência, portanto equivale a 5 anos de experiência prática. Então praticamente é fazer do zero, né? E assim, Alexandre, qual a vantagem de se formar aqui na Europa? Bom, como nós dizíamos, a EASA é hoje a referência mundial. Para quem não sabe, a EASA é a Agência Europeia de Segurança na Aviação Civil, que regula tudo o que é formação, segurança, espaço aéreo da União Europeia. E não só. Portanto, fazem parte da EASA 32 países, 31 agora porque o Reino Unido saiu. Portanto, os 26 países da União Europeia e mais alguns. Suíça, Islândia, Noruega, que não são países da União Europeia, mas também adotaram esta regulamentação. Portanto, isso permite automaticamente ter esta qualificação, permite logo à partida poder trabalhar em qualquer um destes países. No caso dos nossos alunos brasileiros, muitos deles têm familiares portugueses ou italianos ou alemães e conseguem ter dupla nacionalidade, portanto é permitido, facilmente arranjam trabalho aqui em qualquer um destes países. Mesmo assim, até agora ao Covid, mesmo para quem não era natural de algum destes países, mas que tivesse título de residência, era possível arranjar trabalho. Portanto, temos muitos técnicos que vieram em 2019, 2018, 2019, vieram da VEM, da antiga VEM, portanto, da TAP Manutenção e Engenharia do Brasil, e que vieram trabalhar para a Europa. Portanto, e nós fizemos muitas convalidações de licença para esses, alguns ainda estão a fazer. Portanto, abre essa oportunidade. Depois, os outros países que não são a EASA, sendo a EASA a referência, é mais fácil depois também converter a licença para esses países. Por exemplo, a Índia, que está a crescer muito no setor da aviação, aceita uma licença EASA sem preciso convalidar. Se quiser ir para os Estados Unidos, por exemplo, muito mais fácil, só tem que fazer 2 exames para convalidar a licença. E nesse caso no inverso isso não acontece. Portanto, se eles quiserem vir para cá, têm que fazer os 13 exames, como falámos. Mas com uma licença EASA indo para lá, é muito mais fácil obter. Mas no caso, então, por fazer só dois módulos, né? E dão-lhes a convalidação da licença. Isso não seria fazer do zero, então, né? Seria bem mais fácil. Nesse caso é. Portanto, a vantagem é para quem faz o curso EASA, está em vantagem em relação aos outros. Está em vantagem em relação a todos. Mesmo nos pilotos. No caso do piloto, por exemplo, um piloto FAA, Estados Unidos, vem para Portugal ou para qualquer país EASA, tem que fazer 14 exames ATPL e depois tem que fazer um skill test de parte de voo. Se for um piloto EASA e ir para os Estados Unidos, tem que fazer 2 exames teóricos e já está. Portanto, a diferença é muito grande. Até essa é a grande vantagem de vir para a Europa e treinar no ambiente EASA. Depois, há outra vantagem associada, que é vir estudar em Portugal. Portugal é considerado hoje o terceiro país mais seguro do mundo. No caso do Brasil, somos países irmãos, temos uma história em comum, falamos a mesma língua, apesar de algumas diferenças, entendemos-nos bem. Exato. Também temos vários acordos, né, entre países, claro, que facilita cada muito vez mais para os estudantes virem para cá. Temos um clima muito bom, uma meteorologia muito boa. No inverno nós conseguimos voar, enquanto na Europa não se consegue voar, nós voamos muito mais até no inverno do que no verão. Portanto, tudo isto associado é um país agradável para se vir estudar e visitar. Sim. Portanto, e daí temos, como eu disse, alunos de 39 nacionalidades, desde a Austrália, Médio Oriente, Canadá, Europa, Brasil, África, estamos em todos os lugares. Pessoal, também eu vou falar aqui sobre a estrutura que a 7R, o Alexandre vai comentar sobre a estrutura que a 7R tem para os pilotos, para os mecânicos também. Então, pode falar, Alexandre. Bom, nós temos
Como sabem, em aviação tudo isto é muito certificado e a ASA, como falávamos, muito exigente. O nosso grupo, como tem muitas valências, temos muitas certificações. Portanto, temos certificação de companhia aérea, de handling, de engenharia, de manutenção só de aviónicos, de formação de mecânicos, de pilotos, são muitas certificações diferentes. Portanto, na área da formação nós temos isso separado, então temos certificação de formação de pilotos, certificação de formação de mecânicos. São duas escolas independentes, apesar de estarem debaixo da mesma estrutura. No caso de pilotos, nós temos tudo centralizado aqui em Portugal. Temos alguns alunos no estrangeiro que optam pela via modular, como nós falávamos. Porquê? Como é possível estudar à distância, eles estão fora e depois vêm apenas fazer a parte de exames e depois o voo. Portanto, conseguem fazer essa parte. Os integrados já não, já têm que vir e estar aqui 2 anos para fazer o curso. A média são 24 meses para fazer, embora haja alunos que consigam acabar mais cedo. No caso da escola de mecânicos já é um pouco diferente, temos uma estrutura feita de forma diferente, então, temos várias bases. Como eu disse, temos uma parceria em São Paulo, em Guarulhos, com uma empresa brasileira, a Sky Leader, onde fazemos formação de técnicos de manutenção. Estamos em Cabo Verde também. E aqui em Portugal estamos, obviamente, aqui na zona de Lisboa, na capital, mas estamos também em Coimbra, que é no centro, uma cidade muito conhecida pela universidade, exatamente. E estamos no Porto também. Portanto, cobrimos um pouco o país todo. O país todo. Nessa área também trabalhamos muito, na área da manutenção, trabalhamos muito para empresas. A Ogma, por exemplo, que é do Grupo Embraer, é uma grande empresa aqui em Portugal. Está em Alverca, tem 2.000 funcionários. Nós damos formação todos os dias na Ogma. Portanto, todas aquelas formações internas obrigatórias de Fuel Tank Safety, Human Factors, legislação, somos nós que formamos. Portanto, temos dentro dessa área uma relação business to business, portanto, para as companhias aéreas muito forte. No caso dos pilotos, já fizemos também a formação a cadetes da Air Arábia, dos Emirados Árabes Unidos, e estamos agora a apostar também a negociar algumas companhias aéreas dessa zona. Portanto, a nível de estrutura da área de pilotos, portanto, temos 22 aeronaves aqui disponíveis, 2 simuladores, temos um simulador que já vimos acabado de comprar, ainda não está montado, com mais recente tecnologia. O curso, como eu disse, demora mais ou menos 2 anos, tem várias fases, portanto, um curso integrado. Começamos pela teoria, fase teórica, que dura mais ou menos 11 meses, e só depois é que começam a fazer a fase de voo. Nós somos bastante exigentes na fase teórica, estamos a falar de quase 1000 horas de teoria, e depois são 160 horas de voo real, mais 40 horas de simulador. Portanto, no final saem com 200 horas de voo. Isso porque a EASA exige ou por causa que é o termo da CVM? As duas coisas. As duas coisas. A EASA dá um mínimo obrigatório, são 750 horas de teoria. Nós achamos que, para a exigência que nós queríamos para os nossos alunos, e sendo nós a referência em Portugal e uma escola já com um nome muito forte no mercado europeu, precisávamos de mais, e então somos muito mais exigentes ainda na parte teórica e na fase de voo também. E assim, Alexandre, qual o diferencial tecnológico que a CVM pode oferecer aos alunos aqui? Sim. Nós fizemos um investimento muito grande nos últimos 4 anos. Nós decidimos, apesar de já existirmos há 33 anos, nós temos que nos atualizar. A legislação atualiza todos os anos e mais uma vez a EASA está sempre a mudar a legislação com o objetivo de melhorar a segurança de voo. Esse é sempre o objetivo. Então nós decidimos acompanhar essa evolução e acompanhar a evolução das companhias aéreas. Portanto, investimos em simuladores novos com a mais alta tecnologia e nos últimos 2 anos e meio comprámos 14 aeronaves novas. Portanto, das 22 que eu referi que nós temos neste momento, 14 têm menos de 3 anos de idade. E essas aeronaves vêm equipadas com o que nós chamamos de Glass Cockpit. Portanto, são completamente digitais. O que é que isto permite? Isto permite uma transição muito mais fácil para um aluno que aprenda a voar desde o início com estas aeronaves para uma aeronave maior. Já está habituado a trabalhar com os FIs, com o TCAS, com os autopilots, de uma forma que depois vai trabalhar na companhia aérea. Portanto, é isso que nós procuramos dar aos nossos alunos. Mesmo na parte teórica, nós hoje, todos os nossos manuais, todas as plataformas são digitais. Portanto, todos os nossos alunos têm um iPad, os manuais são digitais, já não damos manuais em papel, a não ser que algum aluno queira, tem essa opção, mas procuramos adaptar com o máximo de tecnologia. Já estamos a estudar também dar alguma formação com realidade virtual, por exemplo.
Está ainda em estudo Legal. porque a autoridade ainda não certificou tudo, mas estamos já a estudar isso. Mas para já é isso, portanto, temos um iPad, manuais online, disponíveis em qualquer momento, em qualquer altura. E depois na parte de voo, o chamado Glass Cockpit, portanto aeronaves completamente digitais com a tecnologia Garmin G3X, Garmin 1000, que já são aviónicos que são utilizados por aviões maiores. Sim, sim. Temos, por exemplo, o Cessna Caravan, que é um modelo muito utilizado no Brasil, que utiliza Garmin 1000. Portanto, quem aprender a voar connosco já está habituado a operar com aquele sistema. Sim, É uma grande vantagem. A nível dos técnicos de manutenção de aeronaves, tentamos, apesar de ser um pouco diferente a formação, tem uma componente prática muito forte, mas também fazemos de alguma forma similar. Todos os manuais, todas as apresentações estão online, portanto nós distribuímos um tablet pelos nossos alunos e eles acedem a qualquer momento. E mesmo depois na fase da formação mais prática, nós também já estamos a estudar então uma parte da formação com a realidade virtual, que nos permita com os óculos fazer um check a uma aeronave, uma inspeção a um cockpit e por aí fora. Portanto, já é um pouco formação século XXI. Existe algum programa para brasileiros virem estudar aqui fora? Como é que funciona isso? A escola está aberta a brasileiros? Claro que sim. Como eu disse, nós neste momento estamos com entre 15 a 20 alunos oriundos do Brasil, que a maioria deles vieram propositadamente para estudar connosco. Nós não fazemos publicidade no Brasil, é um facto. O Brasil apesar de toda esta proximidade que temos, acaba por ser um pouco distante e tem boas escolas no Brasil. Portanto, a nossa ideia não é entrar, pelo menos para já, não é algo que nós não estejamos a pensar no futuro. Posso dizer que a nível da formação dos técnicos de manutenção, que está a correr muito bem, temos mais de 120 alunos neste momento em São Paulo. Eventualmente iremos abrir uma segunda base de formação dessa área. Na parte de pilotos, é algo que temos que estudar no futuro. Mas claro que sim, estamos obviamente de braços abertos para os receber cá. Existem, como bem referiste, acordos para que estudantes do Brasil possam vir para Portugal fazer o seu curso. Nós podemos ajudar nas declarações necessárias para a emissão dos vistos, que é muito importante, e depois vão se sentir em casa e depois já não vão querer voltar. Esse é outro. Então é isso, pessoal. Essa foi a entrevista com o Alexandre. Ele pôde explicar um pouco da estrutura da 7Air, pôde explicar também um pouco da EASA, como é que funciona para validar uma carteira. E é isso, pessoal. Obrigado por assistir. Se inscrevam no canal e até mais.